Olá, começa agora mais uma dose do podcast Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela e estou aqui para mais uma conversa sobre saúde mental, sobre nossas escolhas e possibilidades para seguirmos nessa corda bamba que é a vida acontecendo. Na semana passada, eu conversei com Fernando Rubatino, farmacêutico, professor e pesquisador. Nós conversamos sobre a ação dos psicofármacos numa perspectiva biológica. Hoje eu estou aqui com João Carlos Martins, médico, psicanalista, e nós vamos conversar um pouco sobre a ação desses psicotrópicos no processo de análise. Doutor João, muito obrigada por ter Eu que aceitado o agradeço. convite. Um prazer tê-lo aqui para essa conversa, uma honra. Se Eu que pudesse se agradeço a apresentar. oportunidade dessa conversa. E, como você disse, né, eu sou médico em formação em clínica médica e psicanalista, membro do Aleph Escola de Psicanálise, aqui de Ótimo, Belo Horizonte. ótimo, muito obrigada. Essa é uma conversa muito importante, né? Nesse tempo que a gente se medicaliza, nesse tempo da medicalização, né? E hoje tem poesia. Uma do Jacques Lacan, psicanalista, e outra do Chico Buarque de Holanda, nosso querido Chico. Porque para seguirmos nessa interface psicanálise e biologia, eu achei interessante trazer para a roda aqui, para nossa conversa, um conceito que é fundamental para a clínica psicanalítica, que é a pulsão. Olha o que o Lacan disse sobre ela. Não tem dia nem noite, não tem primavera nem outono. Ela não tem subida nem descida, é uma força constante. Isso é uma poesia, né? E lembra que o Freud disse que os poetas e filósofos descobriram o inconsciente antes dele, e o que ele descobriu foi um método científico que nos permite estudá-lo? Então tá aqui, o Chico Buarque cantando pra gente A Flor da Pele, parece que desenhando a ação desse elemento que liga aí o corpo ao psíquico. O que será que me dá? Que me bole por dentro, será que me dá? Que brota a flor da pele, será que me dá? E que me sobe às faces e me faz corar, e que me salta aos olhos a me atraiçoar, e que me aperta o peito e me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular, o que nem é direito ninguém recusar, e que me faz mendigo, me faz suplicar, o que não tem medida nem nunca terá, o que não tem remédio nem nunca terá, o que não tem receita. O que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito uma aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, e nem todos os santos, será que será? O que não tem descanso, nem nunca terá, o que não tem cansaço, nem nunca terá, o que não tem limite. A pulsão é isso, né? Que está na divisa entre o anímico e o somático. O Freud escolheu esse conceito fronteiriço para tratar um corpo atravessado pelo psíquico, para tratar a sexualidade humana, né? Não determinada unicamente pela biologia. E dessa sexualidade a gente se desvia ali num processo de inserção na cultura. Acontece que a pulsão pede satisfação, né? E a cultura impede que essa satisfação se dê de forma direta. Então, ela vai buscar ali caminhos substitutivos. Aí, olha que legal que o Freud escreveu no texto Leonardo da Vinci. Na realidade, nunca renunciamos a nada, apenas trocamos uma coisa por outra. O que parece ser uma renúncia é, na verdade, a formação de um substituto. E o que isso tem a ver com a nossa conversa? É que quando essa medida de privação, quando ela é imposta, né, em favor dos ideais culturais, quando ela é muito excessiva, se torna excessiva, aí rompe-se a neurose, né? Então é esse paradoxo aí, essa ação cultural que ao mesmo tempo que nos garante ou nos promete algum tipo de proteção, ela também incita esse mal-estar. Não é possível uma adaptação sem frustração, porque tem algo aí que não cessa de não se submeter à censura. E aí, se isso não é tratado via simbólico, via palavra, pode se apresentar de uma forma como um excesso de gozo, né? Então,
Doutor João, como lidar com isso que me dá? Que me queima por dentro, que me perturba o sono, que todos os meus nervos estão a rogar, com essa aflição medonha que me faz implorar, com isso que não tem vergonha, nem nunca terá, que não tem governo, nem nunca terá, e que não tem juízo. O que a gente faz com isso, doutor João? Eu acho que a gente precisa abrir um tempo para perguntar. Ai, que fantástico. A flor da pele, citada aí na música, será que ela tem cor? Será que ela tem perfume? É uma questão isso. que surge e é a partir da interrogação, inclusive da questão cultural e do mal-estar, que a gente pode ampliar essa discussão, né? Sim. Como você falou aí, a partir da pulsão inaugura-se um outro campo. Não é Sim. mais o campo da necessidade do biológico puro, Sim. né? É o campo da demanda, o campo do desejo. Então, é a questão da medicação, ela vai atuar onde? Sim. Né? Na pele, na flor da pele. Isso abre já uma divisão que vai nos ajudar a situar a questão da medicação. Sim, é. Aí na semana passada, então, a gente conversou sobre essa perspectiva mais biológica, né? Aí hoje a minha questão aqui, a minha pergunta é quanto a gente chega ali, porque é um sujeito só, né? A gente, quando fala assim, corre esse risco de parecer que que é uma dicotomia, né? Um corpo e alma e tudo, não é? É um sujeito só. Então é ele que está ali na sua clínica também, né? Então acho que a pergunta é por aí, assim, qual que é a interferência que tanto que essa medicação interfere naquele processo de escuta, né? No processo de análise. Ele é decisivo? O uso do medicamento é decisivo de alguma forma? O medicamento ele é muito importante. A gente não pode negar a ciência, nem o avanço da ciência, as conquistas da ciência, mas a gente não pode também parar de interrogar, né? E trazer algumas questões, como, por exemplo, o atropelo da ciência, né? Nós somos atropelados pelo avanço, pela rapidez da ciência. Sim. Né? Eu acho que a partir do momento que o discurso científico se acopla, se alia ao capitalista, ao discurso do capitalista, ele passa a ter outros interesses que não só o bem, a ética, o bem-estar, mas aí entra a questão do lucro, né? E esse tema influencia diretamente no nosso tópico aqui da medicação, porque inclui a indústria farmacêutica, né? Que ao mesmo tempo é quem financia, se não a maioria, uma parte significativa das pesquisas em torno dos medicamentos, das vacinas. E é claro que tem efeitos benéficos, mas tem sempre esse outro lado, né? E a gente fica nesse meio, nesse impasse. Sabe que o senhor me lembrou de uma passagem do Lacan, né? Que ele fala que a psicanálise é um bom negócio. Não sei se você me corrija, por favor, mas que é um bom negócio nesse aspecto de que foi só ofertar a escuta, né? É só ofertar a escuta que surge a demanda. Então, essa relação com a indústria farmacêutica, perguntando isso também, se ela não cria uma demanda. A própria indústria farmacêutica criando uma demanda. Sim, demanda. Aí é a mesma demanda que é provocada por todos os outros bens de consumo. Sim. Né? Aí entra medicamento, entra a mídia, entra a telenovela, entra a moda, entra a indústria de roupas, entra o consumo a indústria automobilística, o consumo de carros. Quer dizer, é uma parafernália aí de bens de consumo. E é muito louco colocar a indústria farmacêutica aí nesse pacote, né? Sim, mas ela está nele. Mas está. Né? Mas está. Apesar de que ela tem o benefício, né? Nós estamos tendo essa conversa aqui
e possibilidade até de estender essa conversa a vários ouvintes, Isso. graças à tecnologia, né? Senão não estaríamos sim. aqui. É um recurso muito importante. Então eu quero só aproveitar esse rumo da conversa, porque na semana passada a gente fez uma brincadeira aqui também, colocando a neurose como uma ótima consumidora, né? A gente está sempre demandando, sempre mais sempre um outro objeto, porque não tem, né? E a indústria, essa indústria da medicação, apresentando, ofertando, né? Esses objetos. Então, tenta agora esse não deu, que a gente está em busca da pílula da felicidade, né? Do bem-estar. Tá certo, posso falar assim, que a neurose é uma boa consumidora? Nesse sentido de uma consumidora de respostas ineficazes para o mal-estar, né? Ou respostas que, de alguma forma, não aceitam a castração, né? Tentam recusar ou recalcar a castração. Sim. Sim, eu acho que pode ser dito isso, sim. Aí o medicamento seria, então, ele pode ser utilizado como, ou visto, ou usado por nós como um desses recursos, dessas medidas não sei como que eu posso dizer, para suplantar isso, tanto essa questão da castração, mas também evitar esse encontro com o sofrimento, sabe? Evitar esse encontro com essa nossa castração mesmo, com a nossa limitação, mas... A questão a neurose é uma saída que o sujeito encontra para lidar com o real ou com a castração e que não é a saída mais adequada, né? Sim. A medicação, ela entra quando esse sofrimento torna-se insuportável, né? E quando ele possa ajudar a pessoa a elaborar esse sofrimento, né? Isso de maneira ideal, né? Eu acho que a a maneira pergunta mais que eu adequada. fiz, acho que eu puxei meio mais para um lado de um uso que seria indiscriminado ou inadequado. Né? Aí sim, aí entra nessa parafernália do consumo, sim. né? Ou nós estamos hoje, essa discussão passa pelo campo do gozo, né? Nós estamos na sociedade hoje, existe uma oferta de gozo e um gozo desenfreado, cada vez mais um imperativo de gozo, e a medicação está nesse rol, né? Sim. Então, você falou aí do sofrimento, muitas vezes o sofrimento nem é tanto, né? E já se pensa no medicamento, né? Então me fala, quem é o paciente psiquiátrico? É o psicótico, é o que tá com uma psicopatologia mais grave, mas também a gente pode falar que é um novo paciente, porque a gente anda com muita dificuldade para conversar com a angústia, né, e com a frustração, e como a gente falou aqui, uma adaptação, não é possível a gente conviver, não é possível uma adaptação sem frustração. Aliás, não é possível adaptação, né, para começar. Mas tem esse novo paciente psiquiátrico que é esse que está sofrendo porque a vida é difícil mesmo. Eu não sei se a gente pode falar de um novo paciente psiquiátrico, né? A psiquiatria é uma especialidade da medicina que lida com as doenças ditas doenças mentais. Sim. Né? Talvez a gente pudesse falar em novas formas de manifestação da angústia. Tá. E que acabam recebendo da psiquiatria nomes diversos, né? Sim. Então, aí tem todo um caldeirão de nomes e de diagnósticos psiquiátricos relacionados com essas manifestações da angústia. Sim. Por exemplo, a fibromialgia, a síndrome do pânico, que nada mais é, no meu entender, do que uma crise de angústia aguda, intensa. O TOC, que é o nome até pega conceitos ou nomes da psicanálise, né? A neurose obsessiva. E outros, né? Mas que são manifestações muito variadas de angústia e que a psiquiatria
biológica tenta estruturar com nomes de patologias, né? De isolar doenças específicas. E aí, para tratamento dessas doenças, a proposta que a gente vê nos livros de psiquiatria vai ser o tratamento medicamentoso, ansiolíticos, antidepressivos, e a terapia. Terapias não é especificamente a psicanálise, né? Eu nunca vi indicação específica para psicanálise nesses livros, mas fala-se num termo mais amplo, terapias. Agora, eu acho que quando eu falei do novo paciente, é pensando assim que nós temos demandado a medicina nesse sentido aí, sabe? Esse tipo de resposta, assim, eu não estou dando conta do dia a dia, não estou dando conta da vida. Como a gente falou também na semana passada, então é um medicamento para dormir, é um para acordar, é um para trabalhar, é um para performar melhor no sexo, é um para fazer uma prova difícil, sabe? Não sei, eu tenho um pouco essa impressão de que hoje a gente não, sabe, algumas dores mesmo que a gente resolvia às vezes em conversas com amigos ou com um travesseiro, sabe? Que a gente já busca realmente, como o senhor disse mesmo, essa resposta mais rápida, né? Que é me livra dessa dor, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, o que você está dizendo é que o simbólico, nós estamos vivendo um momento de uma pobreza simbólica, né? Então, você falou de uma forma muito interessante, antigamente, numa conversa, as pessoas não assistiam novela, ficavam sentadas, até no interior ainda tem isso, talvez em algumas cidades, mas ficavam sentadas na porta de casa conversando, não ia ficar na frente da televisão vendo novela. Mas e tem muito mais coisa, né? Sim. Hoje está sendo um problema, inclusive epidêmico, de jovens que ficam em redes sociais com uma dependência psicológica grave de redes sociais. Sim. A Folha de São Paulo, há umas 3 semanas atrás, soltou uma matéria sobre isso. E uma jovem dá um testemunho que ela gostaria de ficar... Ela ia para a rede social para ficar 1 hora, 40 minutos e ficava 6 horas. Né? Então, o simbólico está empobrecido e aí, a partir do momento que não tem simbólico para dar conta desse real, surge a angústia. Né? E aí o medicamento muitas vezes como uma solução, entre aspas. Sim, uma solução. Como uma saída. Uma tentativa de saída, igual você falou, para sono, para disposição, para produção. Isso passa também por um ideal capitalista, né, e utilitário da pessoa ser cada vez mais produtiva, né, mais acelerada, dar conta dessa velocidade e não questioná-la, né? Interessante. Volta para a pergunta de novo, né? Para não questionar. Mas então, voltando, pegando então a questão do medicamento, então, eu acho que eu puxei aqui um pouco isso para esse uso que seria talvez, não sei se inadequado é a palavra, né? Mas um uso diferente. Então, vamos agora para quando ele é necessário mesmo. Mas eu acho que é importante, Rebeca, a gente também falar em uso inadequado, apontar isso, essas inadequações. Eu acho, sim, que quando o medicamento, o psicofármaco ou qualquer medicamento, nós temos aí atualmente a febre da Ritalina, né? Qualquer medicamento entra nesse lugar de um curto-circuito de gozo, né? De uma resposta total para o mal-estar, né? Uma resposta que vai dar conta do mal-estar, resolver ou ser solução, a gente precisa questionar. Eu acho que é inadequado, sim. Que ótimo. Né? E o uso adequado? Quando? No processo, na sua clínica psicanalítica, quando é necessário o medicamento? A partir de quando ele trava o processo? Sabe? Como que é essa relação aí, psicanálise e medicamento? Bom, se a clínica psicanalítica é uma clínica do particular, nós não podemos generalizar e trazer regras, protocolos, manuais, né? Senão a gente cai no discurso médico ou psicológico. Né? Então, no particular, eu acho que a gente pode pensar assim, quando a angústia
ela está num nível de intensidade que ameaça a palavra, a elaboração, o trabalho psíquico, e às vezes ameaça até a vida, né? É muito importante ou o próprio psicanalista medicar, caso ele tenha formação para isso, ou, se não, encaminhar para a medicação. Que seria a formação médica. Nesse Né? caso, Para o psicanalista de formação médica. Agora, se não tem formação para medicar, encaminhar para um profissional que possa medicar. Tá, e para que isso não interfira de maneira... como que eu te pergunto isso? Como que eu escolho... Como que se dá a escolha desse médico, então, desse profissional, para que essa medicação, para que esse recurso seja um aliado do processo de escuta e não apenas substitua, né? Porque muitas vezes parece que substitui. A gente na clínica percebe isso, né? Às vezes o uso do medicamento, assim, não, meus problemas acabaram. Agora eu tô bem, agora eu dou conta de acordar, dou conta de dormir, de passar o dia, de... Se esconde ali no campo psicanalítico, tudo que envolve a situação analítica está na transferência, né? O consultório, a fisionomia do analista, a voz, o tom de voz do analista, o olhar, a planta que tem no consultório, quadros, a decoração do consultório. E aí a palavra do analista, a escuta do analista, a palavra do analisante e também a medicação, que porventura possa surgir aí como necessária naquele momento. Né? Então ela vai estar, a medicação também, no campo da transferência. Seja o analista que tem formação medicando, seja a indicação do analista por um profissional que possa medicar. Mas essa indicação também vai passar pela transferência. Né? E é importante que esse profissional que vai medicar, que vai administrar ali, né, essa medicação, que ele tenha essa escuta também, analítica, para que... E essa questão da medicação no campo da linguagem, só para dar um exemplo, na bibliografia que eu estava consultando, o autor de um texto traz um exemplo muito interessante, que um paciente dele estava usando um antibiótico vibramicina por causa do vibra. Ótimo. É a própria questão do significante, é o vibra. Quer dizer, o próprio paciente não queria nenhum efeito farmacológico direto no corpo. Ele queria alguma coisa que o fizesse vibrar. E aí ele viu o nome do antibiótico, vibramicina. O paciente não estava nem aí qual que é a farmacologia do... princípio ativo ali do... Não, é o significante, o vibra. Ótimo. E ele insistiu com o profissional, não, eu quero tomar é o vibramicina. Que bom. Quer dizer, o medicamento traz um discurso também. Ele está na linguagem. O nome do medicamento está na linguagem. Né? Nossa, lembrei do Concerta. Concerta. Prozac, prosa. Prozac, ótimo. Que é a fluoxetina, prosa. Sim. Você vê como que a questão da linguagem é mais importante. Né? Mas é importante o profissional da medicina, então, que tenha esse alinhamento, né, com a escuta, para que não seja vista apenas de maneira biológica. Foi essa expressão que você trouxe? Sim, eu acho que é a psiquiatria biológica. Né? Sim, a psiquiatria de linha biológica, porque tem psiquiatras que têm formação em psicanálise ou que têm uma interlocução, uma proximidade com a psicanálise, né, e que respeitam, vamos dizer assim, ou valorizam mais a subjetividade do que certos psiquiatras formados numa linha biológica, extremamente biológica, que é aquela linha que acredita que a medicação e a doença mental, elas estão, como por exemplo, fazendo um paralelo com a clínica médica, um paciente diabético que não produz insulina vai ser tratado com insulina. E tem uma leitura das doenças mentais que também é a falta de certas substâncias e as quais podem ser substituídas por determinados medicamentos. Né? Depressão, por exemplo.
Depressão, existe o discurso psiquiátrico, que muitas depressões estão relacionadas com a diminuição da serotonina, da Sim. dopamina, e aí existem aquela linha, aquela geração de antidepressivos que são os inibidores da recaptação da serotonina, da dopamina. Mas é uma leitura extremamente biológica, fora da nossa visão, que você começou aí falando, da pulsão, né? Da questão da pulsão, do desejo. Elas têm uma ação? Tem. Sim. Né? Essa questão é a mesma coisa. Nós temos um corpo. Sim. Eu nunca atendi ninguém lá no meu consultório sem corpo. Né? Então, existe sim um enlaçamento com o biológico, mas não só. Não só. Não só. Quer dizer, não necessariamente é um conflito. Não. Não é uma coisa ou outra. Não, acho que a questão é o lugar que o medicamento entra mesmo. Ou ele entra nesse lugar análogo a outros medicamentos de doenças clínicas, que ele vai ser a solução, que ele vai curar um defeito físico do organismo, né? Como o diabético que precisa de insulina, como o hipertensivo, o hipertenso que precisa de antihipertensivos, de vasodilatadores. Sim. Aí essa leitura que eu acho inadequada, e tem a leitura do profissional que escuta o paciente e opta por uma medicação junto com o paciente. Não é uma medida unilateral, nem só do paciente, nem só do analista ou do psiquiatra que está medicando. É uma decisão em conjunto. Senão não funciona, o paciente não adere à medicação. Né? Mas aí o medicamento entra não no lugar de uma solução, né? Não no lugar de correção de um problema biológico, de uma deficiência do organismo, mas entra no lugar de um fármaco que pode, pelos seus efeitos, até no biológico, ajudar a pessoa a suportar aquele mal-estar. Sim. Aí é o medicamento nesse discurso, né? Ele entra nesse processo, nesse campo aí. E é um manejo delicado, né, doutor João? Porque até quando a partir de quando ele passa a ser necessário, né? Quando essa angústia está exacerbada, mas até quando ele é necessário, quando tirar, quando começa a atrapalhar ali o processo de fala, de análise, é delicado, né? Muito delicado, porque entra a questão da escuta, do particular, do momento da análise, né? Muitas vezes o paciente está demandando uma medicação para não falar, né? É melhor tomar um remedinho do que encarar o mal-estar e tentar elaborar alguma coisa em torno disso. Isso é tão comum, né? Então, deixa eu ver que a gente falou um pouco disso, acho que já, né? O antidepressivo para não deprimido, acho que entra nisso tudo aí, né? Nesse que a gente está falando, que busca mais para questões que poderiam ser solucionadas via palavra, né? Os motivos, então, para as pessoas buscarem o medicamento. Porque tem uma procura, não tem? Eu percebo muito mais uma busca pelo medicamento do que uma resistência, que tem também de alguns, né? A pessoa que busca um medicamento para um mal-estar, ou para um sofrimento, ou para um incômodo, ela busca o psiquiatra, não busca o analista, né? Então, eu nunca recebi no consultório alguém buscando só medicamento. Né? Eu já recebi pacientes que estão em análise com outros colegas psicanalistas que pedem que eu medique, são pacientes que estão em situações delicadas e que aí a gente medica. Antes da gente começar a gravar, você falou citou um autor, como que é o psicanalista no lugar do... O Balint. O Balint era um psicanalista, se não me engano, inglês, amigo de Lacan, inclusive, num determinado momento, que ele trabalhava, inclusive, muito com médicos clínicos, faziam reuniões em hospitais gerais, e ele dizia para os médicos, e acho que também para os psicanalistas, que ele participava também de instituição psicanalítica, ele dizia que a droga mais frequentemente receitada
pelos médicos, era o próprio médico. Uhum. E isso é muito interessante. É a gente muito. vê, inclusive, na clínica médica, né? Não é a capacidade do remédio, a qualidade do remédio, muitas vezes, que funciona, Sim. mas sim a transferência. Mesmo porque a transferência também ela acontece não só na relação analítica, mas ela acontece em toda a profissão em que o profissional cuida, né, do Sim. paciente. É. E isso é muito interessante, que aí entra uma discussão muito rica, que é a questão do efeito placebo, né? Por que o placebo funciona? Uhum. E o placebo é Ótimo. aquele medicamento que tem o comprimido, é um comprimido da mesma cor do medicamento real, mas ele não tem nenhum efeito, ele é feito de farinha, nada que produza efeito farmacológico. E ele funciona. É. Então, por isso que é importante a gente pensar sempre quem medica, seja psiquiatra, seja psicanalista, seja estando ou não numa análise, a transferência está em jogo, Sim. né? E esses efeitos estão em jogo. Eu atendi uma pessoa uma vez, ele falava assim que aconteceu algumas vezes, se sentia muito mal e procurava um posto de saúde, um hospital, e só de estar ali, só de entrar ali, não tinha passado nem pela triagem, mas já se sentia melhor. Sim, é Só a de estar questão do naquele acolhimento, né? só já tá ali, tá naquele ambiente, né? Como o senhor falou do ambiente do consultório também, mas ele entrava ali no hospital, já agora já tô bem, estou melhor. E esse acolhimento é importante, né, Rebeca? Porque você estava falando aí do mal-estar, do mundo atual, do imperativo de Sim, gozo e de consumo. sim, A gente vive o tempo todo esse paradoxo, né? É, os meios de comunicação avançaram muito, né? sim. Nós estamos conversando aqui com várias pessoas, sabe, É, a partir de um estúdio, é. né? Eu atendo pacientes por videochamada em Uhum, WhatsApp, que às vezes estão em outros países, sim. mas, ao mesmo tempo, apesar de toda essa tecnologia para a comunicação, nós estamos cada vez mais sós. É, A solidão é um dos problemas, sim. pegando todas as faixas etárias, dos problemas mais comuns que a gente vê hoje em dia. Né? Lembrei da psicóloga que esteve aqui, a gente conversando sobre literatura. Um dia desses, a Maria Madalena Magnabosco, e ela falou que tem alguns pacientes que permanecem ali semanalmente com ela, já poderia ter avançado no processo, mas não saem da terapia, no caso, fenomenológica existencial, porque é o único momento que tem alguém que escute, sabe? É um momento em que não se sente só mesmo. Né? É ali naquela. No tempo da sessão semanal ali. E aí, Certo? quando numa situação analítica, isso acontece também, mas aí entra o trabalho do analista de Sim. provocar, de causar um Uhum. trabalho, né, para essa situação não ficar eternamente, né, assim, Também, indefinida, né, mas é para ela caminhar, por mais que isso leve um tempo, e esse tempo é de cada sim, paciente, né, mas para chegar, não se acomodar nisso, para né, chegar no num final, negócio. né. Uhum. Sim. A gente falou um pouquinho antes também sobre reforma psiquiátrica. Se você puder falar um pouco para a gente, porque eu acho que mais ou menos eu usava a reforma psiquiátrica como até uma defesa para o medicamento. Eu não tenho nada contra o medicamento, nem a favor, eu acho que é um recurso, né? Uhum. Só, que tem um lugar, Que tem né? um lugar. Mas eu colocava mesmo a reforma psiquiátrica como que vinculada ao medicamento psicoativo. E o senhor me disse que não necessariamente. Né? Esse não Não, seria um. a reforma psiquiátrica brasileira, ela se deu através do SUS, de um movimento que aqui em Minas Gerais foi muito importante. Nós Sim. tivemos lá no Aleph, há pouco tempo, a presença da Ana Marta Loboski, que é uma das Uhum. pioneiras, militante na Sim. luta antimanicomial aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil. E ela apresentou a reforma psiquiátrica, um livro dela sobre a reforma psiquiátrica e discutiu conosco a questão da reforma psiquiátrica. Uhum. A reforma psiquiátrica, ela visou colocar o louco numa posição de cidadão como qualquer outro. Sim.
e não um pária, um sujeito que, pelo tipo de sofrimento, fosse isolado, marginalizado da sociedade. Acho que esse que é o ponto de partida. E um diferencial. Que então, houve, inclusive, alguns momentos precedentes da questão da humanização de hospitais psiquiátricos, né? Com vários autores trabalhando, Anísio da Silveira, lá em São Paulo, e outros autores na França, trabalhando o hospital psiquiátrico, o Jean Oury também, na França, trabalhando o hospital psiquiátrico mais humanizado, onde os pacientes tinham estúdio, como esse nosso aqui, tinha rádio, tinha bar, restaurante, lanchonete. Trabalhando com arte. Mas isso ainda dentro de um contexto asilar, né? Mas a reforma psiquiátrica, ela é mais radical e acho mais verdadeira, no sentido de acabar com os leitos psiquiátricos de tal forma que não haja mais essa possibilidade de isolamento. Pode haver, sim, uma possibilidade diante de uma crise, de um risco iminente para o paciente ou para terceiros. Um paciente, por exemplo, psicótico, ele fica numa contenção, num isolamento temporário, até conter a crise, para ele poder voltar. Mas isso inserido numa lógica completamente diferente de uma lógica asilar. É a mesma situação, igual a gente estava conversando, do medicamento, né? A reforma psiquiátrica, ela não é contra a internação, só que ela coloca essa internação num outro lugar, numa outra lógica. A psicanálise não é contra o medicamento, mas o medicamento entra num outro lugar, não numa lógica de solução. Então, é mesmo um aliado, né? Então, e aí quer dizer que nesse quesito, então, da reforma psiquiátrica, ele não seria uma condição sem a qual não aconteceria. Não, a condição principal para a reforma psiquiátrica ter tido o sucesso que teve no Brasil, e isso apareceu na nossa discussão lá, foi a participação popular. A reforma psiquiátrica aconteceu porque a população que usava o serviço, que tem aqueles pacientes, a maioria dos pacientes mais graves, eles lutaram por isso, e então tem a participação popular como base da reforma psiquiátrica. Falando dessa participação da Ana Maria lá no Aleph, eu lembro que ela citou uma situação lidando com grupos, né? Ali acho que ela até falou de grupos de mulheres que fazem uso de medicamento, mas que a necessidade de fazer de inserir mesmo, acho que o medicamento nesse discurso e fazer como uma transição, né? Porque a gente, é verdade, é fato que muita gente usa medicação sem necessidade, né? Eu não sei se especialmente em postos de saúde, em coisa de gente que... Eu trabalhei uma época no terceiro setor e era simplesmente quase que um bairro que fazia uso de medicamento. Não era possível. Tanta gente tem essa necessidade. E é só trocar receita, né? É só ir lá e buscar o medicamento de novo. E eu lembro que ela comentou um pouco sobre isso, falando como que tem que ir substituindo, né? Às vezes não é chegar e tirar esse medicamento ali, né? Tirar esse recurso, mas colocar alguma outra coisa no lugar. É a questão do simbólico que a gente estava falando, né? Na medida que você oferece outras possibilidades simbólicas, né? Ou de trabalhar diante do real de uma outra forma, o medicamento, como acontece na análise, né? A gente recebe lá no consultório, às vezes, paciente... Uma vez até guardei uma receita, tirei uma cópia de uma receita, chegou uma senhora idosa lá com 13 psicofármacos. Uau! Que é aquilo? Quem estava atendendo essa paciente e a própria paciente estavam numa busca desenfreada para achar um remédio que desse conta. A música que você abriu a nossa discussão aqui tem um verso, né? O que não tem remédio nem nunca terá. Que não né? tem No receita. fundo de toda medicação ou de toda possibilidade de tratamento, a gente tem que lidar com isso, que é a questão do real. O que não tem remédio nem nunca terá. Não tem remédio para a morte. E a gente não quer saber disso, né? Ninguém quer saber disso. Mas isso não quer dizer também que a gente vai correndo atrás da morte ou que a gente não vai ajudar quem está sofrendo ou quem não está dando conta de encarar, de escutar essa música aí ao pé da letra.
Acho que por isso a psicanálise incomoda tanto, não deve ser? Que Esse é, convite a lidar com esse não saber, a lidar com a castração, a lidar com a angústia, a lidar com... Isso não é só ruim, isso é tão produtivo, né? sim, Isso produz um movimento tão criativo. a psicanálise está inserida na cultura. Uhum. Né? É. E a medicação, ela participa, eu estava nesses estudos, eu vi uma coisa interessante, como que a medicação ela participa, não necessariamente psicofármacos, das origens da psicanálise, né? Basta lembrar das Sim. relações de Freud com a Com a cocaína cocaína. e da trimetilamina, que é a substância do sonho príncipes de Freud, né? Que é onde ele descobriu a tá. interpretação dos sonhos. E Olha. onde Freud, a última coisa que ele se preocupou, aparece no sonho, inclusive, a fórmula da trimetilamina, mas a última coisa com a qual Freud se preocupou foi com a farmacologia da trimetilamina. Sim. Mas sim a questão significante, né, o papel que aquela fórmula tinha no contexto significante do sonho. Uhum. Se Freud ficasse Muito preso na farmacologia da trimetilamina, não teríamos... nós estaríamos aqui falando de estaríamos psicanálise. É. Né? Ai, que bom. Um neurologista, né? Freud, Sim, um cientista também, também. mas que partiu, gente... que inventou um outro discurso. É. A partir do discurso da ciência, inventou um outro discurso, que é o discurso analítico. Isso. Né? E tá aí, apresentou para a gente a terceira ferida narcísica, então, né? Que é o eu não é senhor na própria casa. Própria casa. Né? Ah, que ótimo, João. Tem mais alguma coisa que a gente precise muito falar? Porque essa conversa é tão boa, eu não queria acabar. O que você pode trazer para a gente relativa a isso? Tem muitas perguntas, né, que o pessoal faz de ordem mais prática, que é assim, e o medicamento vicia? Ele interfere na libido? Vem essas perguntas mais de ordem prática mesmo. Né, mesmo. Essas perguntas talvez... Também depende de cada um e de o mais importante é em que contexto que o medicamento está entrando mesmo. Uhum. Né? Sim. Lembrando o Derrida, que traz, naquele livro A Farmácia de Platão, ele traz a etimologia de fármaco, né? Que ao mesmo tempo é o que cura, mas também o mal. Né? A etimologia da palavra fármaco. Né? E é mesmo que todo remédio tem efeito colateral, todo remédio tem suas vantagens e desvantagens. Né? Isso tem a ver com essa relação então, de medicamento e veneno. Sim. Né? O que muda de um para o outro. A gente pode falar aqui que é o uso, então, né? O tipo de uso e não a dosagem. Necessariamente. E o lugar que ele entra, né? Que aí entra a questão, por exemplo, do efeito placebo. Sim. Né? Que é algo, um comprimido que não é um medicamento, é um falso medicamento e que tem ação. Que aí entra a questão da transferência e o efeito disso. Me perdoa pela ignorância, mas o placebo ele é utilizado só para fins de estudo, de pesquisa ou não? Ou também é receitado em algum caso? Muitas vezes o médico pode lançar a mão disso. O médico que está prescrevendo, ele pode lançar a mão disso. Olha só. Né? Um paciente, por exemplo, que está com uma ansiedade intensa, mas que está sob transferência e que está demandando de uma maneira muito insistente o medicamento, às vezes é melhor o profissional medicar esse paciente com um ansiolítico muito leve, que vai ter algum efeito, mas que não seria um ansiolítico que atrapalhasse, que seria receitado por um psiquiatra, por exemplo, de uma linha biológica. Então, nesse sentido, esse medicamento estaria sendo usado praticamente como um placebo também. Né? Interessante. Mas então... Entra também no processo, né? E isso acontece na clínica, muitas vezes, diante de problemas neuróticos, quando o clínico não tem preparação, até para encaminhar, ou até para escutar um pouco mais o paciente, muitas vezes o clínico receita
uma vitamina, um remedinho. Vou passar um remedinho para a senhora, mas esse remedinho está entrando no lugar de um placebo. Sim. Né? Atender uma demanda para aquela pessoa não sair frustrada. Né? Ai, que ótimo. Muito bom. Ai, doutor João, acho que é isso, então. Quero agradecer muitíssimo. Já fiquei com muita vontade de te convidar para a gente falar, então, sobre a reforma psiquiátrica. Eu tenho muita vontade de conversar aqui sobre a história do SUS também. A gente pega, de repente, a questão da saúde mental, especificamente também. Ana Maria, quem sabe? Não viria junto? Eu não fiz parte dessa história diretamente. Sim. Pela minha formação até de clínico, né? Sim. No momento que ela aconteceu, eu estava mais no consultório e outro tipo de atividade, mas acompanhei e acho muito importante. É importante ver como que é isso hoje, né? Eu acho que é importante a gente continuar falando, né, sobre e ela é subversiva. esse tema. O alcance da reforma psiquiátrica, ela é pouco conhecida, mas ela, assim, fora do meio, né? Mas ela é muito importante, porque ela subverteu a posição da loucura na nossa sociedade. Aqui em Belo Horizonte, isso é palpável. E é possível, né? De que hoje tem uma rede Aconteceu, que tem uma ampara, rede que acolhe, que ampara e que dá conta Sim. dos casos graves. Ótimo, bora falar sobre isso também. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando e conversando com você. Me esclareceu muito, que muito bom, mesmo. Que bom. Obrigada e até a próxima, pessoal. Um abraço.